world would not be the same. Now I am become death, the destroyer of worlds. No dia 20 de julho de 2023, foi lançado o sucesso de bilheteria Oppenheimer. A primeira coisa que nos vem à mente, com certeza, é o Projeto Manhattan e a criação da maior arma de destruição da humanidade, a bomba atômica. Se você já viu o filme e quer saber um pouco mais, e você que quer ver o filme já sabendo alguma coisa sobre o cientista Oppenheimer, este vídeo é para você. Inscreva-se, deixe um gostei e deixe um comentário aqui embaixo sobre o que acharam do filme. Agora vamos descobrir o final. Quem foi Oppenheimer? Robert Oppenheimer nasceu no dia 22 de abril de 1904 em Nova York, filho de Ella e Julius Oppenheimer. Oppenheimer, nos seus anos iniciais, era um estudioso versátil. Ele completou o terceiro e quarto anos em um ano e pulou metade do oitavo ano, se adiantando então em seus estudos iniciais. Durante seu último ano, ele se interessou por química. Ele se formou em 1921 e ingressou na Universidade de Harvard, um ano depois, aos 18 anos de idade. Em seu primeiro ano, ele foi admitido como aluno de graduação em física com base em estudos independentes, o que significava que ele não precisava fazer as aulas básicas e podia se matricular em disciplinas avançadas. Ele se interessou especialmente pela física experimental em um curso de termodinâmica ministrado por Percy Bridgman. Em 1925, após 3 anos de estudo, Oppenheimer se formou com um diploma de bacharel em artes. Em 1924, Oppenheimer foi informado de que havia sido aceito no Christ's College, em Cambridge. Ele escreveu para Ernest Rutherford pedindo permissão para trabalhar no laboratório Cavendish. Bridgman forneceu a Oppenheimer uma recomendação, admitindo que a falta de habilidade de Oppenheimer no laboratório deixava evidente que seu ponto forte não era a física experimental, mas sim a física teórica. Rutherford não ficou impressionado, mas Oppenheimer foi a Cambridge na esperança de conseguir uma outra oferta. No final, ele foi aceito por J. J. Thomson, com a condição de que ele completasse um curso básico de laboratório. Oppenheimer estava muito infeliz em Cambridge e escreveu para um amigo: "Estou passando por um momento bastante difícil. O trabalho de laboratório é um tédio terrível e sou tão ruim nisso que é impossível sentir que estou aprendendo algo." Ele também desenvolveu em seu período em Cambridge uma relação antagônica com seu orientador, Patrick Blackett. Durante as férias, inclusive, conforme relatado por seu amigo Francis Frixon, Oppenheimer uma vez confessou ter deixado uma maçã embebida em produtos químicos nocivos na mesa de Blackett. Oppenheimer obteve seu doutorado em filosofia em março de 1927, com apenas 23 anos de idade, sob a supervisão de Born. Oppenheimer publicou mais de uma dúzia de artigos enquanto estava na Europa, incluindo várias contribuições importantes para o novo campo da mecânica quântica. Ele e Born publicaram um famoso artigo sobre a aproximação de Born-Oppenheimer. Esse trabalho até hoje ainda é o mais citado de Oppenheimer. Em 9 de outubro de 1941, 2 meses antes dos Estados Unidos entrarem de fato na Segunda Guerra Mundial, o atual presidente Franklin D. Roosevelt aprovou um programa acelerado para desenvolver uma bomba atômica. Em junho de 1942, o Exército dos Estados Unidos estabeleceu o Distrito de Engenharia Manhattan para lidar com sua parte no projeto da bomba atômica, iniciando o processo de transferência de responsabilidade do Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico para o setor militar. Em setembro, Leslie Groves foi nomeado diretor do que foi conhecido como o Projeto Manhattan. Ele escolheu Oppenheimer para liderar o laboratório secreto de armas do projeto. Groves estava preocupado pelo fato de Oppenheimer não ter um prêmio Nobel e talvez não tivesse o prestígio para dirigir seus colegas cientistas. O que chamou a atenção de Groves foi o domínio singular de Oppenheimer nos aspectos práticos de projetar e construir uma bomba atômica, bem como a amplitude de seu conhecimento técnico. Como engenheiro militar, Groves sabia que isso seria vital em um projeto interdisciplinar que envolveria não apenas física, mas também química, metalurgia, munições e engenharia. Groves também percebeu em Oppenheimer algo que muitos outros não viram: uma ambição excessiva que Groves considerava que forneceria a motivação necessária para levar o projeto a uma conclusão bem-sucedida. Oppenheimer e Groves decidiram que, para segurança e coesão,
Eles precisavam de um laboratório de pesquisa centralizado e secreto em um local remoto. Procurando por um local em meados de 1942, Oppenheimer foi atraído para o Novo México, não muito longe de sua fazenda. Em 16 de novembro de 1942, Oppenheimer, Groves e outros visitaram o local em potencial. Oppenheimer temia que os penhascos altos que o cercavam o local fizessem com que sua equipe se sentisse claustrofóbica, enquanto os engenheiros estavam preocupados com a possibilidade de enchentes. Então, ele sugeriu e defendeu um local que ele conhecia bem, uma mesa plana perto de Santa Fé, no Novo México, que era o local de uma escola particular para meninos, a Los Alamos Ranch School. Os engenheiros estavam preocupados com a estrada de acesso precária e o abastecimento de água, mas, caso contrário, acharam que era um local ideal. O laboratório de Los Alamos foi construído no local da escola, aproveitando alguns de seus prédios, enquanto muitos novos prédios foram erguidos às pressas. No laboratório, Oppenheimer reuniu um grupo dos melhores físicos da época que ele chamou de Os Luminários. Inicialmente, Los Alamos deveria ser um laboratório militar e Oppenheimer e outros pesquisadores seriam comissionados no exército. Ele foi tão longe a ponto de encomendar um uniforme de tenente-coronel e fazer o teste físico do exército, no qual ele não passou. O plano de comissionar cientista foi cancelado quando Rabi e Robert Bacher se opuseram à ideia. Logo ficou claro que Oppenheimer havia subestimado enormemente a magnitude do projeto. Los Alamos cresceu de algumas centenas de pessoas em 1943 para mais de 6.000 em 1945. Nesse ponto da guerra, havia considerável ansiedade entre os cientistas de que os alemães pudessem estar progredindo mais rapidamente uma arma atômica do que eles. Em 1943, os esforços de desenvolvimento foram direcionados para uma arma de fissão como se fosse uma pistola, chamada de Tin Man, que utilizava o plutônio. Em julho de 1944, Oppenheimer abandonou o projeto da arma do tipo pistola em favor de uma arma do tipo implosão. Em agosto de 1944, Oppenheimer implementou uma reorganização abrangente do laboratório de Los Alamos para se concentrar na implosão. Ele concentrou os esforços de desenvolvimento na arma do tipo pistola, um design mais simples que só precisava funcionar com urânio, em um único grupo. Essa arma se tornou Little Boy em fevereiro de 1945. O trabalho conjunto dos cientistas em Los Alamos resultou na primeira explosão nuclear do mundo, perto de Alamogordo, Novo México, no dia 16 de julho de 1945. Oppenheimer havia dado ao local o codinome Trinity no meio de 1944 e mais tarde afirmou que era um dos sonetos sagrados de John Donne. Entre aqueles presentes com Oppenheimer no banco de controle no local estavam seu irmão Frank e o brigadeiro-general Thomas Farrell. Quando Jeremy Bernstein perguntou a Frank quais foram as primeiras palavras de Oppenheimer após o teste, a resposta foi: "Acho que funcionou." Farrell resumiu a reação de Robert da seguinte forma: Dr. Oppenheimer, sobre quem pesava um fardo muito pesado, ficou cada vez mais tenso à medida que os últimos segundos passavam. Mal respirava. Ele segurava em um poste para se manter firme. Nos últimos segundos ele olhou diretamente à frente e quando o locutor gritou "agora", e ocorreu uma tremenda explosão de luz seguida logo por um rugido profundo e estrondoso da explosão, seu rosto relaxou em uma expressão de tremendo alívio. Rabi notou o triunfalismo perturbador de Oppenheimer. "Nunca esquecerei sua caminhada. Nunca esquecerei a maneira como ele saiu do carro. Sua caminhada era como a de um filme de faroeste ao meio-dia. Esse tipo de passo arrogante ele tinha conseguido." Em uma reunião em Los Alamos em 6 de agosto, à noite após o bombardeio atômico de Hiroshima, Oppenheimer subiu ao palco e juntou as mãos como um boxeador premiado, enquanto a multidão aplaudia. Ele expressou seu arrependimento de que a arma não estivesse disponível a tempo para ser usada contra a Alemanha nazista. No entanto, ele e muitos membros da equipe do projeto ficaram muito perturbados com o bombardeio de Nagasaki, pois não considerava a segunda bomba necessária do ponto de vista militar. We knew the world would not be the same. Few people laughed, few people cried, most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another.
O Projeto Manhattan era altamente secreto e só se tornou conhecido do público após os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Any city. We shall destroy their docks, their factories, and their communications. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. Oppenheimer se tornou um porta-voz nacional da ciência e representava um novo tipo de poder tecnocrático. Ele se tornou um nome conhecido em todos os lares e seu retrato apareceu nas capas das revistas Life e Time. A física nuclear se tornou uma força poderosa à medida que todos os governos do mundo começaram a perceber o poder estratégico e político que vinha com as armas nucleares. Assim como muitos cientistas de sua geração, Oppenheimer acreditava que a segurança contra as bombas atômicas só poderia ser alcançada por meio de uma organização transnacional, como a recém-formada Organização das Nações Unidas, que poderia instituir um programa para conter uma corrida armamentista nuclear. Em 1947, ele aceitou uma oferta de Lewis Strauss para assumir a direção do Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Em 1952, Oppenheimer presidiu o painel de consultores do Departamento de Estado sobre Desarmamento, composto por 5 membros que recomendou inicialmente que os Estados Unidos adiassem seu primeiro teste planejado da bomba de hidrogênio e buscassem um acordo de proibição de testes termonucleares com a União Soviética. O painel emitiu um relatório final em janeiro de 1953, influenciado por muitas das crenças profundamente arraigadas de Oppenheimer, que apresentava uma visão pessimista do futuro, na qual nem os Estados Unidos, nem a União Soviética poderiam estabelecer uma superioridade nuclear efetiva, mas ambos os lados poderiam infligir danos terríveis um ao outro. Em 1953, Oppenheimer atingiu outro pico de influência envolvendo-se em diversos cargos e projetos governamentais e tendo acesso a planos estratégicos e níveis de força cruciais. No entanto, ao mesmo tempo, ele se tornou inimigo dos defensores do bombardeio estratégico, que viam sua oposição à bomba H, seguida por essas posições e posturas acumuladas, com uma combinação de amargura e desconfiança. Essa visão era acompanhada pelo medo de que a fama de Oppenheimer e seus poderes de persuasão o tornassem perigosamente influente nos círculos governamentais, militares e científicos. Privado do poder político, Oppenheimer continuou a dar palestras, escrever e trabalhar em física. Ele fez turnês pela Europa e pelo Japão, dando palestras sobre a história da ciência, o papel da ciência na sociedade e a natureza do universo. Oppenheimer falou sobre a importância de estudar a história da ciência na inauguração da Biblioteca e Arquivos Niels Bohr do Instituto Americano de Física em setembro de 1963. Oppenheimer era um fumante compulsivo e foi diagnosticado com câncer de garganta no final de 1965 e faleceu em sua casa em Princeton, Nova Jersey, em 18 de fevereiro, aos 62 anos. A vida de Oppenheimer ficou marcada por ser o criador da bomba atômica e por sua profunda depressão. Após Hiroshima e Nagasaki, ele dedicou o restante de sua vida contra a evolução das bombas atômicas, o que fez com que fizessem inimigos poderosos no governo americano. Seu nome ficou marcado na história. Para uns, ele foi responsável por ajudar a encerrar de vez a Segunda Guerra Mundial, com o lançamento das bombas atômicas que fizeram com que o imperador japonês Hirohito assinasse a rendição. Para outros, ele ficará conhecido como Senhor da Morte, o Destruidor de Mundos. Espero que tenha gostado do vídeo, deixem um gostei se gostaram. Não é inscrito no canal e não quer perder mais nenhum conteúdo como esse? Inscreva-se agora mesmo e deixe aqui nos comentários sua opinião sobre Oppenheimer. Ele é herói ou vilão?